Paz do Senhor, irmãos. Mais um domingo, qual nós nos reunimos, virtualmente, ausentes no corpo, mas presentes em espírito, todos juntos. Já alguns domingos, esse já vai para o quarto domingo ao qual nós não estamos aí reunidos, mas temos feito aí o possível para que a gente continue, a ler a palavra, a orar, a estarmos juntos. E nesse domingo específico seria o dia da nossa escola de família. E a gente não poderia, deixar passar a nossa escola, então nós vamos ter esse momento para nos dedicarmos a isso. A estudarmos a palavra juntos, a orarmos juntos, vamos no final aí fazer uma dinâmica em família, aproveitando que todos estão aí em casa, então que seja um momento aí dedicado à família. Então, antes de a gente iniciar, o Saulo, como vocês estão vendo, está aqui comigo e a gente vai fazer esse estudo hoje juntos, falando aí sobre a família. Sabemos que a família foi criada por Deus, foi Deus que constituiu a família. Infelizmente, os conceitos do mundo aí estão vindo para desconfigurar, para trazer novos tipos de formatação, se a gente pode assim dizer, de configuração familiar, e nós tentamos defender e nos apropriar a cada vez mais daquilo que a palavra nos ensina sobre a família, sobre aquilo, qual é o papel dos cônjuges, dos pais, dos filhos dentro da família. Deus formou, Deus criou o homem e a mulher, e dele os filhos, para ali constituir uma família, e essa família não viver para si próprio, mas uma família para viver de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Nós sabemos que essa é a vontade de Deus. Deus tem um plano para nós enquanto família, Deus tem um plano para vocês enquanto família aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, mas a nossa família pode fazer a diferença nessa terra. Pode fazer a diferença para outras famílias, pode ajudar outras famílias que estão aí precisando, e a gente sabe que estão precisando. Então, nós, segundo a palavra de Deus, vamos ir sendo conduzidos e levados. Não serei eu, não será o Saulo, mas será a palavra de Deus que vai falar conosco e nos abençoar e nos fortalecer. Então, nesse momento, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, e depois a gente dá continuidade à palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Deus, pelas nossas vidas, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, nesse momento, Deus, que estamos vivendo aí, pela segurança, pelos livramentos, porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado e tem sido conosco. Amém. Agradeço ao Senhor, Deus, por esta manhã de escola de família, agradeço ao Senhor por sua palavra, e por tudo aquilo que o Senhor, Deus, já tem falado e continuará, Deus, a falar conosco. É a tua palavra, Deus, que é a mais importante, é a tua palavra, Deus, que prevalece, e é a tua palavra, Deus, que nós queremos ouvir esta manhã. Abençoa esses momentos, toca no coração, Deus, de cada família que está nesse momento ouvindo, que está aqui participando junto conosco. Abençoa, Deus, dá discernimento, esclarece, sacia, Deus, as dúvidas, Deus, todas as situações que vêm, Deus, que possa ter clareza à luz da sua palavra. Que a bênção do Senhor e a misericórdia do Senhor seja sobre cada família, Deus. Que cada família seja abençoada em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estudamos, irmãos, há 2 domingos anteriores, ou melhor, há meses, que nós iniciamos a nossa escola de família em fevereiro. Exatamente no dia 16 de fevereiro foi a nossa primeira escola de família. E ali nós pudemos estudar que foi Deus, foi o próprio Deus que formou a família, Nós vimos ali no livro de Gênesis a criação, do homem, da mulher, a forma com que veio os filhos. Nós vimos ali também a questão, de como a família hoje
Na nossa língua, ela tem aí, né, um conjunto de pessoas, enfim, que formam, né, a família, que hoje ela está diferente em diferentes contextos aí, mas de acordo com a palavra de Deus, a gente estudou que a família, ela vem de Deus. Uma das primeiras características que a gente viu foi a questão da casa, do clã, da tribo no Antigo Testamento, o quanto isso era importante. A gente citou vários contextos bíblicos, até o de Acã nós citamos, né, no sentido do pecado de Acã, no qual começou a se pesquisar isso na tribo, no clã, até chegar na casa de Acã. E ali, infelizmente, todos sofreram com esse pecado. Nós vimos também no Novo Testamento a questão da descendência, ali a gente leu a questão da genealogia, até chegar em Jesus, a importância disso, e vimos várias pessoas que estavam ali dentro dessa genealogia, e o quanto isso interfere quando a gente se fala em família, se a gente for ver o contexto bíblico com relação à família. Aí em março, no dia 22 de março, a gente continuou estudando sobre a família, mas foi o foco de nós termos o quê? Um tempo em família. A gente sabe que na nossa vida espiritual, da forma com que a gente vive, o tempo, o trabalho, estudos, cada um, mesmo em família, acaba vivendo uma vida individual, né? Por exemplo, nós em casa, eu trabalho, o Saulo trabalha, estudamos, a Ana tem os afazeres dela, e a gente, nesse meio tempo, nós vamos. Eu tenho a minha vida de oração, de leitura, de estudo, devocional, assim como o Saulo. Temos instruído a Ana a cada dia a fazer isso também, ensinado ela, dado o exemplo a ela de como fazer, mas é eu, ele ou a Ana. E a gente o quê? Reforçou a importância de nós fazermos isto juntos enquanto família. Temos um momento juntos para orarmos juntos, lermos a palavra, orarmos ali juntos, né? E isso também é importante nós fazermos, ter esse momento em que a gente pode compartilhar, não separados. Eu acho que a gente também tem o nosso momento ali pessoal com Deus, mas como nós estamos falando de escola de família, a gente está o quê? Incentivando para que isso aconteça também numa família, seja o casal com 1, 2, 3 filhos, enfim, mas que isso fosse resgatado. Então a gente até colocou o tema como se fosse isso, um momento, né, com Deus em família, no sentido de se resgatar isso para Deus. Muitas coisas a gente vê aí que tem se perdido com o tempo, e uma delas é isso, é esse momento aí com Deus de se resgatar. E dentro desse contexto nós estudamos várias coisas, falamos a respeito do sábado, né? Mas fechamos dizendo que Jesus é o Senhor do sábado, dizendo que é Ele que opera em nós todas as coisas e que é Ele que quer de nós o nosso tempo, quer de nós a nossa vida e a nossa dedicação a Ele. Nós fizemos também aquele paralelo entre os mandamentos, né, no livro de Êxodo, no capítulo 20, e de Mateus, no capítulo 5, onde vem o Sermão da Montanha, onde Jesus vem falando que ele não veio para descumprir, mas de fato para cumprir toda a lei, e a gente viu de fato a essência do cumprimento da lei ali. E ele encerra ali no capítulo 6 dizendo que tudo isso que a gente tem que fazer é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, diante de tudo isso, o que nós estamos propondo, às vezes, enquanto escola de família, é nesse sentido. Não é que a nossa família seja mais importante do que tudo, ela é importante, mas sabemos que Deus, ele tem que estar acima da nossa vida. O nosso tempo, o nosso esforço, tudo aquilo que nós fazemos, dedicamos, tem que ser a esse Deus. Então, só um pouquinho para a gente lembrar o que a gente estudou na escola de família, e hoje nós temos mais um texto que nós vamos estudar, que está no livro de Salmo, no capítulo 128. E aí o Saulo vai dar agora o prosseguimento. Muito bem, irmãos, irmãs, famílias reunidas aí, né? Nós vamos então ler o Salmo 128, que é o texto que Deus colocou em nossos corações para repartir com vocês e juntos sermos edificados e abençoados. Então, se você tem aí o texto, né, você pode acompanhar conosco a leitura ou ouça a leitura
que nós vamos fazer nesse momento do Salmo 128. Só para lembrar, irmãos, né, a gente já entregou aqui, né, o caderninho da família, que é um caderno que as pessoas que participam ali na escola bíblica, que é o momento que a gente faz a escola de família, tem. Então, se quiserem estar ali anotando ali, vai ser mais aí um ensino que a gente tem de Deus para nós. Salmo de número 128, a palavra do Senhor diz assim: Como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Haja paz em Israel. Amém. Salmo de número 128. A princípio, a palavra salmo, saltério, né, que foi utilizada, e a tradução grega da Septuaginta. Septuaginta, que foi a versão, né, traduzida, o Antigo Testamento hebraico, traduzido para a língua grega, aproximadamente 200 a.C., por 70 anciãos, 70 escribas, fizeram isso 200 anos antes de Cristo, e eles então traduziram o Antigo Testamento, inclusive os Salmos, que estavam no hebraico, para a língua grega. E inicialmente utilizados os seus instrumentos, né, de corda, harpa, lira, saltério, e depois os cânticos acompanhados também por esses instrumentos. Então, nós temos praticamente 4 divisões em Salmos, né, são 4 livros que compõem 150 salmos. E todos eles são cânticos, orações e cânticos que eram feitos tanto individualmente como também coletivamente. Nesse caso aqui, um salmo para ser lido, ser cantado coletivamente. Embora alguns salmos eles têm, como eu mencionei, situações particulares, né, orações, gratidão, louvores, adorações, este é um salmo específico, né, um salmo de romagem, um salmo de romaria, onde as pessoas estavam cantando à medida que elas faziam suas viagens e também quando elas chegavam próximo de Jerusalém e até em Jerusalém mesmo, né, eles iam cantando esses cânticos. No caso do Salmo 128, é um salmo didático, um salmo de ensino, de instrução, e ele mostra justamente esse tipo de cântico, de peregrinação. Tá? Eram feitos nas suas peregrinações. É muito provável que esse cântico, eles eram usados então pelos peregrinos, né, quando iam para Jerusalém, com a finalidade de participar das festas, das celebrações que eles tinham todos os anos. E a mensagem desse cântico, né, dos cânticos dos degraus, ele expressa a experiência, o sentimento do próprio povo de Deus em diversas ou diferentes situações. Aqui nós temos então, no Salmo 128, destacado aqui o temor a Deus e a felicidade que há na casa, que há no lar. No verso 1, diz que um homem diante de Deus, né, está falando aqui no tempo presente, que ele é feliz, que ele é bem-aventurado. Como é feliz? Né? Feliz nós já estudamos nas bem-aventuranças, mais do que felicidade, muito mais do que feliz. Felicíssimo, né, seria a pessoa. E essa felicidade, não aquela felicidade comum, como todos têm. Porque muitas vezes a felicidade que as pessoas têm
elas dependem de uma certa circunstância, né? Elas são circunstanciais. Então, nesse caso, é uma felicidade, uma alegria que vem de Deus. Ela é bem diferente. Ela independe de condições, independe de situações, de circunstâncias. É uma alegria que vem direto de Deus. Então, quando o salmista coloca que feliz é o homem que teme ao Senhor, é essa felicidade que ele está dizendo. E não está baseada, né, em situações terrenas, em situações humanas, mas sim na alegria de Deus. Ele é feliz por quê? Né? Quem que é feliz? O que teme ao Senhor. Não é qualquer homem, mas aquele que teme ao Senhor. E esse temor, né, nos traz a ideia de um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Não é simplesmente temer, né, ou ter medo de alguma coisa, mas é um profundo sentimento de respeito e de obediência, né? Reverenciar, respeitar. Feliz é o homem, feliz é o ser humano, é a pessoa que reverencia, que respeita, né, o Senhor Jesus Cristo. E no caso, teme ao Senhor. Senhor é dono, Senhor é quem manda, né? Quem reverencia, quem respeita, é propriedade. E quem manda, quem é reverenciado, quem é adorado, né, respeitado, é o proprietário, é o Senhor. Nesse caso aqui. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Lembramos de Provérbios capítulo 1, no verso 7, que diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu, homem, você, homem, né, olhando para nós como homens em casa, seja você filho, seja você pai, esposo, se nós queremos ter sabedoria para tomar as melhores decisões juntamente com a nossa casa, temos que lembrar de Provérbios capítulo 1, verso 7, que antes de ser sábio, temos que temer a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E olhando ainda no Salmo, voltando agora para o Salmo, no versículo 1 ainda diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. E ele faz outra coisa também, não é só temer o Senhor. O resultado de quem teme ao Senhor, a consequência de quem teme ao Senhor é que anda nos seus caminhos. Como diz o texto aí, ele anda em seus caminhos, fazendo a sua vontade, né? Então, o caminho, geralmente os caminhos estão relacionados com a vida das pessoas. Sempre que a Bíblia fala de caminho, ela mostra o percurso, as decisões e o destino que as pessoas tomam. Então, reverenciar a Deus, temer a Deus, vai evidenciar se de fato eu temo a Deus, eu reverencio, quando as minhas atitudes, elas são coerentes com a vontade de Deus, quando eu ando nos seus caminhos. Então não tem como separar uma coisa da outra. Se eu ando nos caminhos do Senhor, cumpro a sua vontade que Ele tem para a minha vida, consequentemente, isso é resultado, é evidência de que eu sou temente ao Senhor. Quais seriam, então, neste primeiro versículo, né, os ingredientes dessa felicidade que tantos buscam, essa felicidade tão buscada pelas pessoas hoje em nosso dia a dia? Seria a reverência, né, e a obediência. E essa reverência e obediência, ela está diretamente ligada ao temor a Deus, né, e então a essa alegria, a essa felicidade que nós queremos. Reverência e obediência que nos faz andar nos caminhos do Senhor. Versículo 2. Bom, no verso 2 diz que é o resultado. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, né? Então, além de temer a Deus, de você ter a felicidade, qual vai ser essa felicidade então? Simplesmente de sair sorrindo, de ficar, né, rindo à toa, como diz o ditado? Não. A felicidade é que você vai comer do fruto do seu trabalho, né? E aqui, fruto é o resultado. O resultado de alguma coisa, é o proveito, é o resultado daquilo que nós fazemos. E qual de nós não se preocupa, não se importa com o resultado? Fazer coisas, se esforçar, trabalhar, empenhar recursos, saúde, pessoas e não obter resultados,
com certeza é frustração. Mas quando nós tememos ao Senhor, nós andamos nos seus caminhos, nós podemos colher o fruto do nosso trabalho. O Senhor é quem nos abençoa. Mesmo quando um trabalho difícil, um trabalho árduo, nós sabemos que o Senhor nos dá o privilégio de nós desfrutarmos do serviço e isso se torna de fato uma bênção, um presente de Deus para as nossas vidas. Essa é uma das evidências dessa felicidade, dessa alegria. Será feliz e próspero, né? Prosperidade é algo que progride, algo que avança, que se desenvolve, né? Esta é a nossa felicidade. Vai prosperar, vai ter o shalom de Deus, a paz e a prosperidade em tudo que faz. O fruto, né, desse presente, e é justamente de coisas que acontecem nas nossas vidas, onde o Senhor abençoa tudo o que fazemos. Às vezes em situações de incertezas, de dificuldades, nós temos a prosperidade do Senhor. Em meio a circunstâncias adversas, nós podemos ser abençoados pelo Senhor. Portanto, que tenhamos a cada momento em nossas mentes que a nossa bem-aventurança, a nossa alegria, a nossa felicidade está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, e com certeza nós seremos grandemente abençoados. Nós vamos dar sequência agora ao texto do nosso salmo e vamos observar agora o aspecto da mulher, né? Porque aqui nós vimos então o salmista destacando o homem que teme ao Senhor. Vamos ver agora o aspecto da mulher. A Sirlene vai dar sequência para vocês aí. Aí no versículo 3 a gente vê assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Pelo menos na tradução que a gente tem aqui, a NVI fala sua mulher. Então significa que é a mulher deste homem que o Saulo acabou de falar pra gente, né? Da palavra. Desse homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, como ele é feliz por isso, né? Ele vai ter toda a recompensa disso. E, consequentemente, isso se estende para sua família também. Ele adquiriu isso na vida dele, no trabalho, e ele vai ver isso agora na sua mulher. Aí fala, sua mulher será como videira frutífera. Se a gente for levar em consideração aqui o que é uma videira, vamos só observar aqui o que é uma videira. Depois, se os irmãos quiserem, podem até pesquisar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade. Mas a videira, ela tem um significado muito importante, principalmente para o povo de Israel, essa questão da videira. Jesus mesmo, né, falou da videira, né? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, né? O ramo que me não dá fruto corta. Enfim, nós também já estudamos por isso. Até o próprio Jesus fez essa comparação com a videira. Aqui ele está falando dessa mulher comparada a essa videira. A videira, vocês já sabem, nós, né, já vimos, quem já não comeu um cacho de uma uva, né, que vem dessa árvore, dessa planta aqui. Uva hoje temos de diversas espécies, gostos. Acho que é difícil falar de uma pessoa que não gosta de uma uva, né? Que é essa variedade que se tem da uva. Da uva é extraído o suco, é extraído o vinho, a gente pode chupar ela enquanto fruta e se beneficiar de todas as características, de todos os benefícios que esse fruto traz para nós. Que a gente não vai entrar aqui numa área nem médica, mas tem médicos que dizem da importância dos benefícios que o fruto, né, a fruta traz para o nosso próprio corpo também. A uva, ela também é cultivada, né, tem essas videiras enormes, quem já viu como é bonito poder olhar para uma plantação de uva e ver as uvas ali nos pés, né, ela dura aproximadamente até 150 anos, se ela for bem cuidada, bem cultivada, for podada, né? Quando os frutos dela dá na estação própria, são colhidos e esses frutos colhidos beneficiam. Então, todo esse cultivo dela precisa também ser bem feito. Irrigação, o tempo, o preparo da terra, enfim, tudo para que essa videira produza bons frutos, né, no seu futuro. E olha como essa palavra traz para nós. Então, vamos imaginar assim, um agricultor, quando está lá plantando, ele plantou lá a sua videira, ela cresceu
e ele olha para ela e começa a ver o fruto, essa videira ali dando os primeiros frutos. Qual é a alegria que causa no coração desse homem, desse agricultor? A hora que ele olha e fala, puxa, a minha videira está produzindo. Além dela produzir para eles próprios consumirem, vai ser para o benefício próprio da sua família, como eles podem vender aquele fruto para o sustento da sua família, e aquilo também vai ser benefício também para outras pessoas. Então, nesse contexto, está falando que essa mulher será como essa videira que produz. Então, a videira que traz alegria àquele que plantou, traz o gozo do resultado daquele fruto naquela videira. Então, traz alegria, traz a prosperidade, traz a paz, traz o alimento, traz tudo isso. E o contrário também é verdadeiro. Quando se planta e aquela árvore, aquela espécie, no caso a videira, ela não produz o fruto pelo qual ela foi destinado. A hora que se olha para ela, a uva não se desenvolveu, ressecou, não deu frutos que foi para o sustento próprio, nem para venda, enfim, ela não deu o resultado pelo qual ela deveria ter. E aqui no texto fala que essa mulher será como videira frutífera. Então significa que ela vai produzir fruto, ela vai produzir o benefício ali para dentro do seu lar. O símbolo também que se pode dar para a uva, no sentido da videira, né, de uma videira frutífera, é o símbolo que a gente já falou dessa frutificação, que é de ver, trazer essa alegria, essa paz, essa satisfação por ter dado esse fruto, assim também como está um pouco relacionada aos encantamentos nupciais e também à festividade. A gente viu lá, né, em Jesus, quando estava em Caná da Galileia, em um casamento que tem a ver, né, depois com os encantos nupciais, o qual na festa faltou o vinho, Jesus foi lá e transformou a água em vinho, que ia trazer alegria, satisfação para todos os convidados também que estavam ali na festa. Então olha como a mulher é comparada, a mulher que está dentro de um lar, cujo homem é feliz porque ele teme a Deus, anda nos caminhos de Deus, e a sua mulher será como essa videira frutífera. E quando fala videira frutífera, em sua casa, ou seja, no seio ali da sua casa, trazendo a paz ali na sua casa, também a questão da fidelidade ao seu lar, ao seu relacionamento. Então a mulher é comparada a isso aqui nesse texto. Grandiosa de a gente ver nessa palavra e esse tipo de comparação. Prosseguindo, ela fala, e aí fala, os seus filhos agora. Os seus filhos serão como brotos de oliveira. Então, agora aqui é os filhos. Olha a comparação que também é colocada para os filhos, como brotos de oliveira. Brotos é quando eles começam a nascer, aqueles brotos começam a se desenvolver em uma oliveira. O que é a oliveira? A oliveira nada mais é do que aquela planta que produz a azeitona. Elas também eram muito cultivadas na questão da agricultura pelos israelitas. Elas eram plantadas em encostas, né, de colinas, eram protegidas por cerca, por muros. Tinha que ter todo um cuidado também com essas oliveiras. Elas precisavam ser podadas, elas precisavam ser irrigadas, fertilizadas, para que no tempo certo elas também produzissem aquilo que elas tinham que produzir, o fruto que elas tinham que produzir. E ela também vivia muito tempo, se ela fosse muito bem cultivada. Fala que os primeiros frutos, né, ela começava a produzir os primeiros frutos, os primeiros rebentos, quando ela tinha por volta de uns 3, 4 anos de vida. E aí ela produzia mesmo em abundância quando ela tinha por volta de 17 a 18 anos. Então, olha a atenção que é dada para isso. Nesse caso, em relação aos filhos. Os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Ou seja,
todos postos ali à mesa, os filhos estariam ali ao redor e trariam também como essa alegria, esse renovo que tinha para dentro de um lar. Em comparação, a mesma coisa, quando um agricultor ia lá e olhava que estava nascendo os primeiros brotos daquilo, a alegria e a felicidade que não causava dentro naquele homem que era agricultor, de ver que de fato ele cultivou, ele tratou, ele trabalhou a terra para que aquela árvore pudesse produzir depois essas azeitonas. A gente vê também lá no Getsemane, né? Jesus, quando foi para o Getsemane, é justamente ali um pomar, é um local onde tinha essas árvores que produziam este fruto. E o que esse fruto traz, se a gente for olhar o fruto em si? De uma azeitona, né? De uma árvore, da colheita dessas azeitonas. Ela produz pra gente o azeite, ela é usada como alimento, ela faz remédio, cosméticos, ela poderia servir como combustível ali para iluminação da casa, né? Que era colocado, como chama mesmo, Preto? Nas lâmpadas, para iluminar a casa. Ungia os reis, quem não viu aquele pote, né, que foi lá e ungiu, caía tudo sobre o rei, né, que quando ele era ungido o rei, os sacerdotes usavam na questão do sacrifício. Então, olha a finalidade que tinha esses brotos, ou seja, a azeitona, a produção desse fruto que tinha e as finalidades que ela trazia. Aqui fala que comparar os filhos, então não é os filhos de um homem qualquer, é os filhos de um homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. Os filhos deste homem são ensinados, porque assim como era cultivado ali a oliveira, tinha todo um tratamento, um cuidado com ela, assim são os filhos daqueles que temem a Deus. Esses filhos, eles são de fato como esses brotos, eles são carregados de significado e importância. Então olha como a Bíblia está tratando a mulher e os filhos deste homem que teme a Deus. A mulher como uma videira frutífera e os filhos como brotos de oliveira, ou seja, todos ali ao redor, na sua casa e ao redor da sua mesa. Essas são as bênçãos daqueles que temem a Deus e que andam nos seus caminhos. Pode prosseguir aí, Preto. Agora no 4, no 5. Assim será no 4. Versículo 4, dando continuidade, mas só fazendo um parênteses. Então, acho que nós, homens, querida, precisamos estudar um pouco mais sobre árvores, sobre videiras, né? E sobre as oliveiras. Se a nossa mulher aqui está figurada como uma videira, né, do homem que teme a Deus, e os filhos como ramo os brotos de oliveira, os brotos, né, os ramos da oliveira, então nós homens precisamos estudar um pouco mais sobre as videiras e as oliveiras, né? Às vezes a gente compara, só um paralelo, né? Acho que é mais a mulher, não sei também se são todas. Eu gosto muito de planta, gosto mesmo, principalmente de orquídea. E às vezes a gente fica feliz, o Saulo aqui é testemunha. Quando eu vejo ali saindo um brotinho que eu já chamo ele e falo, nego, vem aqui olhar, porque vai sair o quê? Uma flor, que é um ornamento, que é bonita, ela vai ornamentar, ela vai deixar o espaço bonito, algumas transmitem cheiros, possuem cheiros, enfim. Aqui no texto a gente vê isso com muito mais profundidade e significado, né? Uma videira e uma oliveira. Elas tinham significados muito fortes para o povo de Israel, porque eles entendiam o que essas duas espécies traziam, tanto que Jesus usou a questão da videira no Testamento. Jesus foi para o Getsemane, conforme foi prensado, a Bíblia fala como uma prensa, ele foi prensado, esmagado, como, né, acontecia com essas azeitonas para produzir alguma coisa. Então, olha o significado que tem isso de uma mulher e dos filhos dentro desse lar, no caso, né, que tem que vir aí primeiramente de um homem, de fato, que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Tem um significado muito profundo. Muito bem. E eu não sei qual árvore nós somos, então, os homens, né? Mas aqui só as mulheres e os filhos. Muito bem. E no verso 4 nós temos aí as bênçãos do homem que teme ao Senhor e que conduz a sua família. Então esse é o grande desafio,
né? Nós não somos uma árvore no caso. Aqui nós somos os homens que temem a Deus, porém, recai sobre nós aqui a ideia da liderança, né? Nós vamos conduzir nossas esposas, nossos filhos, e é interessante, né? À medida que a Sirlene falava, que eu estava pensando que nós somos responsáveis. Às vezes, se nós não estamos gostando, né, dos ramos que são os nossos filhos, ou das videiras que são nossas esposas, não adianta a gente culpar diretamente nossas esposas. Claro que cada um, dependendo de situação, cada um tem a sua responsabilidade. Mas eu lembro de uma frase que diz assim, que se você não está contente com o que você está colhendo, veja bem o que você está plantando. Então, se eu espero que dentro do meu lar a minha esposa funcione dessa forma ou daquela forma, ela aja dessa forma comigo ou com os meus filhos, né? Como será que eu estou cuidando então dessa videira? Porque nesse salmo aqui sobrou para o homem o cuidado das duas árvores, né? Ele é quem vai então cuidar dessas duas árvores. Então não adianta depois eu querer ficar reclamando e achando que os meus filhos devem fazer coisas boas, é claro, que a minha esposa deve também fazer coisas boas, é claro, mas eu tenho a minha parcela de responsabilidade, de investimento na vida da videira e na vida da oliveira, né? Que simbolicamente aqui seria a minha esposa e os meus filhos. Então fica essa reflexão, né, para nós pensarmos como homens que Deus colocou como líderes dentro da nossa casa, tanto eu como você aí, homem de Deus, né, que deve assumir essa postura de abençoar e cuidar dessas árvores que Deus tem nos dado. Assim, Preto, eu falo para você o versículo 4, que fala: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Amém. É isso. Então, se eu temo a Deus, eu sou feliz, serei abençoado. Agora, abençoado como? Cuidando da videira, cuidando dos ramos da oliveira, eu vou usufruir dos frutos, né, da videira, tanto como da oliveira. A minha esposa vai usufruir desse fruto, né, das características dela, do resultado do trabalho dela. Então, os filhos também vão se beneficiar desse fruto. Logo, todos seremos beneficiados. Uma família será abençoada, né? Como diz aqui no verso 4, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E finalizando, então, indo para o verso 5, juntamente com o verso 6, que o Senhor abençoe, né? Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja também os filhos dos seus filhos e que haja paz em Israel. Então, nós temos aqui a bênção do Senhor, né, fazendo menção também do Monte Sião, né, desde Sião, dando a ideia onde os fiéis se reúnem, né, onde as pessoas que temem a Deus, a ideia do Monte Sião, o monte de Deus, e é um monte, de fato, uma colina, né, mencionado aqui também, justamente ali próximo de Jerusalém. O Salmo 125 faz menção, né, desse monte, né, que os que confiam no Senhor, né, os fiéis ao Senhor, são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre, né? Assim são aqueles que confiam ao Senhor. Por isso, nós temos aqui, então, completando, né, a felicidade, a prosperidade contínua do relacionamento com Deus, uma vida longa. Te abençoe desde Sião, que Jerusalém seja abençoada, que você veja a prosperidade, que todos os dias da sua vida você veja os filhos dos seus filhos, né? Então, dando a ideia da colheita, da descendência, da continuidade, onde há a bênção de Deus sobre a vida daquele homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, né? E ele vai colher o fruto disso. Por isso, é claro que os filhos têm a sua parte dentro do lar, como nós já falamos, a esposa tem a sua parte, mas esse texto, ele começa dizendo e ele encerra dizendo sobre a responsabilidade que um homem tem. A responsabilidade que eu, como homem, como sacerdote do meu lar, tenho. Você, como homem, como sacerdote do seu lar, você tem, né? Agora, poxa, pastor Saulo, eu não sei, né? Eu tenho dificuldade, eu não sei se eu consigo, é um desafio grande, né? Ser bênção na minha família, minha esposa, meus filhos, eu tenho isso ou aquela limitação. Não se preocupe nesse sentido. Porque esse texto está dizendo que você não precisa fazer teologia para poder ser bênção dentro da sua família.
Você não precisa ser uma pessoa que decore todos os textos da Bíblia, embora eu sempre sou a favor e comento isso com vocês, que é importante decorar os textos da Bíblia, mas o texto está dizendo que a recomendação, o requisito para você conseguir toda essa bênção na sua vida, na sua família, na sua casa, é temer a Deus e andar nos seus caminhos. É isso? E isso você não precisa de curso para saber. Temor a Deus, reverenciar a Deus, obedecer a Deus em toda a sua palavra, em todos os seus caminhos e andar nesses caminhos, né? Daí virá a bênção sobre as nossas vidas. Por isso, temamos ao Senhor, né? Andemos nos seus caminhos e nós seremos bênção dentro da nossa casa. Tanto eu como homem, como você como homem também, seremos bênção cultivando, cuidando, abençoando a vida das videiras, nossa esposa, dos ramos, da oliveira, dos nossos filhos. Por isso, que Deus abençoe sua vida como homem, você também como esposa, você também como filho, que Deus abençoe as nossas vidas. Só uma observação aqui, nós já estamos encerrando, irmãos, é no sentido assim, que no versículo 1, o Salmo fala pra gente no presente, ele fala, como é feliz quem teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Então é algo presente, algo agora, né, no presente. E ele fala assim, que sua mulher e os seus filhos, né, vão ser no sentido será, para colher isso no futuro, mas no futuro presente que pode vir a colher. Então, né, no futuro próximo que pode vir a colher. Então, e essas bênçãos podem ser colhidas no nosso lar, se de fato a gente seguir aí, né, o homem seguir junto com a sua família, o temor ao Senhor, andar nos seus caminhos, e essa é a verdadeira felicidade. Nós vamos encontrar no nosso lar a felicidade de ter um lar abençoado, de ter um lar próspero, cheio de paz e, acima de tudo, uma felicidade que não é circunstancial. É a felicidade que vem do próprio Deus sobre a nossa vida, porque foi Ele que fez a família, foi Ele que instituiu a família. E Ele quer que a minha família e a sua família seja abençoada e que nós possamos abençoar outras famílias também, levando essa palavra que é possível sim, é possível a restauração, é possível o perdão, é possível a cura, mas a gente só vai consegui-la através da palavra de Deus e através de Cristo Jesus. Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, assim como abençoou a nossa vida também. Com certeza. Só dar uma pausa aí porque o caminhão da laranja está passando. Vai fazer a dinâmica? Vamos fazer a dinâmica? A gente sabe que vídeo é assim, né? Eu confesso para os irmãos que não é legal, não gosto. Eu prefiro estar ali pessoalmente. Esses dias eu falei pro meu professor, vamos parar com essa brincadeira, eu não quero mais. Com aula online, eu quero aula em sala de aula, brincando, porque é melhor a gente estar ali pessoalmente. Nesse momento eu sei que teria vários irmãos que iam estar participando. Parece que eu vejo os irmãos, né? Poderia até citar nomes agora, de irmãos se posicionando, se colocando, e como é escola bíblica mesmo, é a participação de todos, a gente se enriquece, a gente, né, troca experiências, vivências, e isso é muito legal. Então, a gente está fazendo o vídeo corrido, mas o que mais importa é que essa palavra de fato fique nos nossos corações, que você possa depois pegar novamente essa palavra com a sua família, ler. Vai lá nos vídeos, vê a oliveira, vê a videira, vê como que é, para vocês verem a importância que tem tudo isso, né? Um lar de fato abençoado. Lembra que durante a semana eu pedi para vocês uns materiais para a gente fazer uma dinâmica aqui agora. Então a gente vai fazer essa dinâmica. Lembra que eu pedi? Pedi uma folha. Poderia ser branca, colorida, enfim, a folha que os irmãos tivessem aí de sulfite pra gente fazer essa dinâmica agora da família pra gente encerrar esse momento. Então vamos lá, põe lá, Preto, por favor. A gente vai pegar a folha de sulfite, vai dizer como se fosse aí a nossa vida, tá certo? A nossa vida aí que precisa ser preenchida, a nossa vida que precisa de direcionamento, mas nós cristãos já sabemos que o nosso direcionamento e a nossa vida está pautada na palavra de Deus. Então, vou fazer devagar para todo mundo prestar atenção. Então, a gente vai pegar essa ponta e vai dobrar. Então, a gente vai fazer isso. É a primeira dobra que a gente vai fazer, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, ó, abriu. Então, aqui, ó, a primeira dobra que a gente vai fazer, certo? Então, aí na vida, a gente
acha que as coisas que a gente tem é a que vai trazer a felicidade para nós, ok? Vamos lá, Preto, fazendo junto aí, gente, vamos lá. Então a gente acha que se a gente tivesse um carrinho, aí a gente faz uma rodinha aqui, ó. Se a gente tivesse um carro pra gente andar, né, a gente teria a nossa felicidade. E de fato, um carro é bom, a gente sabe que um carro é bom, né? Um carro aí ajuda a gente muito, né? Eu e o Saulo, quando a gente casou, a gente não tinha carro, a gente fazia tudo a pé. E era muito difícil. Então a gente acha que tendo um carrinho, a gente vai ter a plena felicidade. Nós temos momentos, circunstâncias felizes, mas não é o suficiente. E aí a gente não tá contente só com o carro, porque a vida da gente requer mais. Aí o que a gente faz? A gente vai pegar essa ponta e ligar ela aqui embaixo. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, ó, a ponta aqui em cima, ela dobrou e ela virou a casa dos nossos sonhos. Então, a gente acha que pra gente ter felicidade completa, a gente tem que ter a casa dos nossos sonhos, né? Eu falo pro Saulo que a casa dos meus sonhos é lá no interior, uma casa rosa. É rosa, dessa cor aqui, rosa, igual a minha casa é agora, com aquele jardim bem florido, cheio de flores, enfim. É o sonho da nossa casa, ter a nossa casa. Só que a casa da gente também não traz isso que a gente busca. É lógico que ela traz esse... É o nosso abrigo, é para onde a gente quer voltar quando a gente está cansada, é lá onde a gente vai encontrar a nossa família, ou pelo menos deveria ser assim. Porque para alguns voltar para casa é sinônimo de briga, é sinônimo de discussão, de desafeto. Ah, eu vou ver aquele homem, eu vou ver aquela mulher, aqueles filhos que não dão sossego. Totalmente ao contrário do texto que a gente acabou de estudar agora. Então, essa é a nossa casa. Só que para nós a casa não é suficiente. Por quê? Porque a gente quer viajar também. Então, ó, nossa casa não tá assim, então eu vou dobrar ela aqui ao meio, ok? Vou pôr o meu bico para frente e aqui em cima eu vou fazer as asas desse avião. Porque para eu viajar para onde eu quero, também precisa ser de avião. Então, ó, eu abri, dobrei as duas pontas e ó, vamos viajar, Preto? Assim a gente vai ser mais feliz. Ah, eu também acho. Muita viagem, muita curtição. É isso mesmo. E viajar é bom viajar. A gente passa momentos maravilhosos na nossa viagem, só que a gente sabe que viagem também não é tudo, né? Ela traz aí uns momentos bons pra gente, não é tudo. Então eu vou desmontar essa asa do meu avião, vou pegar a tesourinha que eu falei pra vocês também separar e vou cortar bem nesse vinco que fez da árvore, tá? Aí eu vou lá e corto, ó, no vinco. Ó, tá vendo? Eu tô com árvore na cabeça, no vinco desse avião. Então ele ficou aqui, ó, cortado no vinco do avião. Aí acabou, irmãos, a minha alegria de viagem. E agora a gente vai entender que ter um carro é bom, ter uma casa é bom, viajar é bom, mas ela não traz pra gente aquilo que a gente mais precisa. Aquilo que vai fazer desse lar próspero, esse lar de paz, esse lar de gozo, de alegria, não é isso que traz. Somente uma pessoa vai trazer isso pra gente, lá em cima, ó. A setinha pra cima. É esse aqui, lá ó. Em cima. Esse aqui que morreu por nós, ó. Esse aqui que é o caminho qual a gente tem que trilhar. É o caminho do homem que teme ao Senhor, cuja mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e os filhos serão como o brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esse lar será abençoado porque a nossa felicidade está aqui, ó, na cruz de Cristo. Eu espero que todos tenham conseguido fazer essa dobradura, né, Preto? Porque tira do rostinho para te aparecer. Espero que todos tenham conseguido fazer essa dobradura. E como a gente não tá ao vivo, se vocês depois quiserem mandar pergunta, ligar pra gente, fazer uma chamada de vídeo, a gente tá aí à disposição como sempre. E que o Senhor, esse caminho aqui seja
único na nossa vida, para nos levar a esse lar de paz e de bênção, e não se esquecendo da nossa função aqui nessa terra, que é levar esse aqui para as outras famílias também, a prosperidade, a salvação, a vida para outras famílias também. Deus abençoe. Amém. Ficam na paz. Deus abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Ore conosco. Vamos orar agora. Em nome de Jesus. Salmo 128. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa manhã, estarmos juntos nesse domingo que o Senhor preparou para nós, na escola de família, podendo bendizer o seu nome, Senhor, e podendo meditar na tua palavra. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de sermos orientados, sermos instruídos pela tua palavra. E nessa manhã nós estudamos, ó Deus, juntamente com nossa família, de que bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Diz que ele terá uma mulher abençoada, que vai produzir resultados, vai trazer alegria, paz, harmonia para essa casa. Diz que ele também terá filhos como ramos de oliveira, que vai ser uma bênção para a vida dele também, da sua posteridade. Diz que ele vai colher os frutos do seu trabalho, que ele vai ser grandemente abençoado. Por isso, Senhor, nos ajude a sermos homens dessa forma. Há tanto, ó Deus, a minha vida, eu como homem, ó Deus, aqui na minha casa, aqui com a minha família, ó Deus, a cada família que está aí juntamente, reunida nesse momento, cada homem, Senhor, da nossa igreja, casado, seja uma bênção, cada filho, homem, seja uma bênção também, para que nós possamos tomar, ó Deus, essa atitude de temer a Deus, de obedecer a Deus, de reverenciar o Senhor, conforme a tua palavra, para que possamos juntos, ó Deus, honrar o Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda. Ajuda-nos a sermos tementes ao Senhor. Que haja temor na nossa vida, para que possamos colher, ó Deus, os frutos, o resultado desse temor a Deus e de obedecer os seus mandamentos, andando nos seus caminhos. Nós abençoamos cada casa. Abençoamos nesse momento cada lar, que seja abençoado, Senhor, cada lar, cada casa neste momento, Deus, a nossa igreja, cada família representada, que a bênção do Senhor, da prosperidade do Senhor, alcance, Senhor, cada casa, para que sejam prósperos, vitoriosos no Senhor. Assim oramos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Fica aí com um louvorzinho para abençoar a sua vida. Tá chegando lá perto e desliga. Um beijinho. Não.